teu bandeirante, poder todo tu tens a bravura. Deus te faz a rima por presente, ó bendita terra da agricultura. Nestas guardas do solo paulista, entre o Rio e Itaúna cantar, a semente em teu seio lançada se transforma em benesse sem par. Pelo brado sublime do avante, o ideal do trabalho e cultura, gera raça em teu seio pujante, guardiã da justiça e mistura. Trípoli, paz, justiça, amor, liberdade. Trípoli, ideal producente lealdade. E eu chego vindo, o meu bandeirante, o guerreiro tu tens a bravura. Deus te faz a rima por descrescente, ó bendita terra da agricultura. Manejando o azul do horizonte, o ar verde dos teus cafezais, brancas flores coroam tua fronte, espargindo perfumes de paz, enviando labor permanente dos teus filhos à terra altaneira. Todos os frutos gotejam abundância, desfraldando a tua bandeira. Trípoli, paz, justiça. Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Verificação. Senhor presidente, a presença unânime dos senhores vereadores. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 16ª sessão ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2014. Eu coloco a ata em discussão. Ninguém quer discutir, eu coloco a mesa em votação. Senhores vereadores, se estiver de acordo, permaneça como estão. Os contrários, que se levante. Aprovada a ata da 6ª sessão ordinária por unanimidade. Eu solicito ao vereador Francisco Velasco que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para início das nossas sessões. Boa noite, senhor presidente, a mesa. Assim cumprimento os nobres amigos, colegas vereadores presentes. Também uma boa noite aos presentes aqui na nossa casa. E também uma boa noite aos nossos amigos que nos ouvem através da nossa Rádio Maranata e também através da internet. Hoje nós vamos estar pegando Lucas, capítulo 21, versículo do 1 ao 4. E diz assim: Oferta da viúva. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas. E disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o lhes sobrava. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradecemos ao vereador Francisco Velasco pela leitura apresentada hoje.
Essa presidente informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores por ofício de departamento de expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 033/2014. Assunto: construção de abrigo, Jardim São Mateus. Indico observada as formalidades regimentais em vigor ao prefeito municipal de Renópolis que tome as medidas necessárias com vistas à construção de abrigo para passageiros nas proximidades da creche do Jardim São Mateus, especificamente na Rua Santiago. Justificativa: quem passa nos horários de transporte pelas adjacências da creche do Jardim São Mateus pode observar que as crianças e acompanhantes aguardam o transporte sem o mínimo de conforto e segurança, e por diversas vezes, em ocasiões de chuva, a mesma chegam a se abrigar em garagem de pessoas que moram nas proximidades. Embora exista abrigo para passageiros nas proximidades do bar do Zé Moreira, sabemos que a utilização do mesmo não é recomendado por crianças, uma vez que fica muito próximo à rodovia SP-425. Em razão disso, propomos ao prefeito a criação de abrigo no local citado. Câmara Municipal de Renópolis, 10 de novembro de 2014. Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento a mesa, nobres vereadores, amigos aqui presentes, ouvintes da Rádio Maranata e internautas. É o motivo que nos traz esse uso da palavra em relação a essa propositura do abrigo próximo ao Centro Educacional do Jardim São Mateus, né? Conversando com os novos vereadores também, o vereador Alessandro já fez uma propositura nesse sentido, o vereador André e também o vereador Donizete, na legislatura passada, teve fazendo-se um pedido dessa natureza. Mas conversando com alguns moradores daquele bairro, ele vem fazendo esse pedido, essa exigência da nossa administração pública. Vendo que também não é somente para as crianças, para a parte da educação, mas para a área da saúde também, a gente vendo que vários problemas, às vezes a ambulância passa, não tem um ponto fixo. Se nós temos um ponto fixo de ônibus, um abrigo, não precisa vir um morador lá de cima, Jardim São Mateus, até a proximidade do jardim ali da escadinha. A pessoa pode até lá, não custa nada, ser ponto fixo com a ambulância antes de passar, passa naquele local. Com todo mundo, seria bem atendida a nossa população. E a gente sabe que a prefeitura às vezes tem alguns material que sobra de um local ou do outro. No caso, tem umas telhas que foi retirada do RTC Clube ali em cima, né? São material que dá para ser reaproveitado, sendo reaproveitado e atendendo a população. São coisas que dá para fazer com os próprios funcionários, ou de madeira, a telha tem, alvenaria, nós temos isso, né? Então é nesse sentido, aproveitar o material que nós temos e poder atender a nossa população. Muito obrigado, boa noite. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Ninguém mais querendo discuti-lo. Passamos ao tema livre. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrição no livro competente. Vereador Alessandro. Com a palavra, vereador Alessandro. Eu cumprimento o presidente da Câmara, os demais vereadores, as pessoas que ocupam o plenário nessa noite, os ouvintes da Rádio Maranata, os internautas. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar a respeito da visita do deputado eleito Luiz Turco na tarde de sábado, né? E eu gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores que estiveram presentes
nessa ocasião, o prefeito, a primeira-dama, enfim. Então, mais uma vez aqui, meu muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Um outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui é sobre a questão do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. A MINAP promoveu aí, há uns dias atrás, uma campanha denominada SOS Município, para destacar a queda na arrecadação. E deu destaque para a questão do Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, que todos conhecem bem, estamos cansados de ouvir, né? O FPM não caiu, como tem dito, a prefeitura, ou melhor, as prefeituras, como é o caso da MINAP. Eles estão falando que houve uma queda no FPM. E nós podemos comparar e ver que não houve queda, muito pelo contrário. Houve sim um aumento no FPM. Não sei se isso vem de encontro, esse aumento que teve, com aquilo que eles tinham como previsão de arrecadação. Uma coisa é você prever, outra coisa é você arrecadar, né? Até porque o mundo vive uma crise financeira, vive uma crise global. Então não dá para você, no momento de crise, falar em previsão e confirmação daquilo que foi previsto. Então, nós temos aqui alguns dados. Se a gente comparar o FPM do nosso município, no caso, de janeiro a outubro de 2013, o nosso município arrecadou do FPM, ou seja, teve transferência do governo federal, no valor de R$ 3.828.566,99. Nesse mesmo período, em 2014, de janeiro a outubro de 2014, esse valor foi superior ao ano anterior. Ele foi de R$ 4.135.574,97. Então, nós podemos ver aqui que, numericamente, o fundo não diminuiu. Ele teve, sim, um aumento, né? Esse aumento, algo em torno aí de 8% em média. E isso pode realmente não ter se confirmado dentro da previsão que eles tinham. Agora, isso não quer dizer que esse fundo caiu. Houve sim, talvez, não se confirmou a previsão que eles tinham, concordo, pode ter acontecido sim. Mas por que isso aconteceu? Quando o governo reduziu o imposto, o que é uma reivindicação geral de todos nós, que se reduzisse imposto, o governo reduziu o IPI e algumas outras alíquotas tributárias. Por que o governo reduziu? A redução não foi porque o governo é bonzinho, porque o governo queria fazer bonito, porque queria agradar. Não. O governo reduziu essas alíquotas tributárias naquele momento para poder realmente manter a economia minimamente aquecida, mantendo empregos, porque se o governo não tivesse reduzido a alíquota naquele momento, a indústria teria demitido, principalmente a indústria automobilística, teria demitido seus funcionários, ou boa parte deles, em virtude de não conseguir vender os seus automóveis, os pátios lotados. Então o governo tomou a decisão naquele momento, ele tinha que optar, ou ele diminuía a alíquota tributária para manter os empregos, para manter a economia minimamente aquecida, que o mercado continuasse consumindo, mercado interno, uma vez que nós não conseguimos vender no mercado externo. O governo naquele momento tomou uma decisão, ele tinha que tomar uma decisão, uma ou outra. E a decisão do governo foi pela manutenção dos empregos, né? E manter a economia aquecida. Por isso foi reduzida essa alíquota. Então talvez não tivesse confirmado. Agora, se o governo não tivesse tomado essa decisão naquele momento, quem pode garantir que a previsão teria se confirmado? Como eu coloquei, o mundo está em crise. Se o mundo está em crise, nós também teríamos vendido. Se nós não temos vendido, nós também não temos arrecadação. Se não temos arrecadação, com certeza também essa previsão não teria se confirmado. Então, já vista que não é uma culpa do governo local, não é uma culpa do governo brasileiro, exclusivamente. Mas sim por causa de uma situação financeira que o mundo atravessa, que não é boa para ninguém. Nós vemos lá que a Europa houve demissões em massa, né? O Brasil não. Enquanto o mundo encolheu, ou melhor, perdeu, fechou 60 milhões de postos de trabalho, no mesmo período o Brasil gerou 20 milhões.
Só o Brasil. Então, nós estamos na contramão, na geração de emprego, em relação a países europeus. Se nós pegar a questão da Espanha, da Grécia, né, da Itália, que também ainda não é muito boa, ou seja, com raras exceções, realmente a Europa e até o próprio Estados Unidos encolheu na questão de emprego, colocando a sua população no nível muito alto de desemprego, prejudicou a qualidade de vida daqueles moradores, muitos jovens lá que não vão conseguir ter o mesmo padrão de vida que os seus pais tiveram até o momento. Então, o governo naquele momento tomou a decisão, vamos manter os empregos e para isso nós temos que reduzir tributo. Né? Então, pensou-se nisso. Agora, eu só queria aqui, para concluir a minha fala, deixar então bem claro isso. O fundo ele não diminuiu, ele aumentou. Talvez não na proporção que se previa inicialmente. Aí eu até teria que confirmar, pegar aí, né, o que tinha previsto no orçamento e ver o que foi executado, o que foi feito, que no momento eu não disponho aqui. Mas que aumentou, é visível. A gente pode ver aqui, vou citar novamente os números. Ele foi de 3.828.566,99 R$ de janeiro a outubro de 2013. Como nós só temos esse período em 2014, por isso foi comparado só esses 10 meses e não o ano todo. Já em janeiro a outubro de 2014, ou seja, no mesmo período, ele já aumentou a R$ 4.135.574,97. Portanto, deixando bem claro, não houve queda, e sim um aumento. Né? E aí, o demais é a questão administrativa, é a questão da execução orçamentária, aí já é uma outra questão, que tem que ser vista com mais cautela. Mas só para deixar bem claro que não houve queda e sim aumento. Muito obrigado. Mais alguém inscrito, vereador? Vereador Evaldo. Com a palavra o vereador Evaldo Trevisan. Nobre presidente, amigos, colegas vereadores, público aqui presente. O que eu vim dizer aqui é o seguinte, na última eleição, no segundo turno, eu estava parado na esquina ali, o Zé Guerreiro veio reclamar que tem um grupo de 6 pessoas que vai fazer hemodiálise em Tupã e vai numa perua cheia de poeira, sem ar-condicionado. Esse povo, a hora que sai lá de Tupã, sai tudo, né, desconfortado. Então, para vir embora numa perua sem ar, sem nada, é difícil para eles. Ele estava reclamando, aí ele disse que tinha feito um abaixo-assinado, uns documentos, e entregado para o prefeito. Aí, na segunda-feira, eu peguei e falei pelo Zé, eu vou ver se eu consigo esse carro para vocês, uma van, com ar, tudo em condições para levar vocês. Aí, na segunda-feira, eu fui lá na prefeitura e peguei os documentos que ele entregou lá, ele entregou um abaixo-assinado, uns documentos, aí o prefeito, o Edilson, fez outros documentos lá, que disse que ia mandar para a secretaria lá para ver se tinha arrumava esse carro. Mas com a ligeireza desse prefeito nosso, eu acredito que isso ainda deve estar lá na gaveta da prefeitura. E não levou ainda não. Né? Aí eu peguei, fui lá no Roquinho, quero parabenizar o Roquinho mais uma vez, que eu sou aqui um vereador que fala as coisas antes de acontecer, mas com certeza que vai acontecer. O Roquinho prometeu que vai dar esse carro, aí ele falou, Baiano, pode deixar que eu vou colocar uma emenda. Eu falei, Roquinho, eu não quero emenda é para o ano que vem, eu quero esse negócio rápido. Então, isso foi segunda-feira passada. Quando foi sábado, eu estive na casa dele outra vez. Ele disse que amanhã ele já vai estar mexendo nisso aí lá em São Paulo e vai conseguir esse carro. Agora, mais uma que eu quero falar é o seguinte. Será que compensa a gente, vereador, ficar correndo atrás disso para o prefeito? Porque, ó, eu acho que os vereadores não sabem. Tem 160 mil, mais de 3 meses, quase 4 meses, nos cofres da prefeitura para terminar aquela hidroterapia. E o prefeito não tira a bunda da cadeira. Gente, isso aí é vergonhoso, isso aí a população tem que saber.
Porque isso aí, o deputado Roquinha arrumou essa verba, ele tinha que ter começado essa obra antes da eleição, para angariar voto para esse deputado. Está fazendo, fez a coisa que o deputado fez. Agora, gente, faz quase 4 meses que essa verba está na prefeitura e ele nem licitou a verba ainda. Isso é vergonhoso. Isso aí a população tem que saber, porque ó, o Valentim tem que tirar a bunda do chão, gente. Ele é prefeito, tem que fazer as coisas. Agora, será que vale a pena nós, vereador, correr atrás das coisas para chegar e ficar parado aí e não fazer? Era isso aí que eu tinha que falar. Muito obrigado. Mais alguém inscrito, vereador? Não há mais vereador inscrito. Passamos à ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Alessandro Aparecido Pereira de Farias. Presente. André Ramos Meira Crispim Leal. Presente. Cláudio de Oliveira. Presente. Donizete Ananias da Silva. Presente. Evaldo Trevisan. Presente. Francisco Aparecido Velasco. Presente. Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Nivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Osmar Carlos Bonatti. Presente. Havendo o número legal, passamos para a apreciação do seguinte processo. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos processos hoje apresentados. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, público presente. Senhor presidente, sendo do regimental e de conhecimento dos nobres colegas, eu peço a dispensa da leitura das matérias hoje apresentadas. Eu coloco em discussão o pedido do vereador Donizete. Ninguém querendo discuti-lo, eu coloco o mesmo em votação. Senhores vereadores, se estiver de acordo com o pedido do vereador, continua como estão, os contrários que se levante. Aprovado o pedido de dispensa dos processos hoje apresentado. Processo 034/2014, em segunda discussão. Altera o artigo 1º da Lei 1461, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais da saúde. Eu coloco o mesmo em discussão. Ninguém quer discuti-lo, eu coloco o mesmo em votação. Já é a segunda votação, deixar claro para os senhores vereadores. É votação simbólica de maioria absoluta. Senhores vereadores, que estiver de acordo, permaneça como estão, os contrários que se levante. Aprovado o processo 034/2014 por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Processo 035/2014. Em segunda discussão, o processo 035/2014, que dispõe sobre a alteração do quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Rinópolis, que cria um cargo de motorista. Eu coloco o mesmo em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, eu coloco o mesmo em votação. O processo é a segunda votação, votação simbólica de maioria absoluta. Senhores vereadores, se estiver de acordo, permaneça como estão, os contrários que se levante. Aprovado o processo 035/2014 por unanimidade. Processo 036/2014. Eu coloco em discussão o processo 036/2014, que altera o texto da Lei 964/84. Eu coloco o mesmo em discussão. Com a palavra o vereador Marcial. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu queria pedir a palavra em relação a esse projeto, porque esse projeto se trata em valores e não valores fixos, mas por autorização por decreto, né? E é um projeto da natureza de alteração do Código Tributário. E nós não temos um parecer jurídico, e tenho certeza que quando se trata de você dar a liberdade para trabalhar com decreto, a gente tira a autonomia da Casa Legislativa, você autoriza o Executivo a fazer as medidas, as manobras nos valores que achar conveniente.
Faz-se o custo, se divide e passa para a população. Esse projeto é de uma natureza muito séria, eu queria que os vereadores pensassem isso também, porque não é uma alteração só para essa legislatura. Nós não sabemos qual vai ser, quem será o próximo prefeito da nossa cidade. Às vezes a gente hoje dá uma carta em branco a esse prefeito, mas e o prefeito subsequente, que estará para vir? Então você tem que pensar nisso também. Nós temos que pensar numa lei de uma forma que você deixa a nossa população segura para o futuro também, porque não é só nessa legislatura. Esse projeto de natureza é uma alteração de um código tributário, é uma coisa de extrema importância, que vai refletir só não nesse período, como para frente também. Eu queria só dizer isso e deixar claro aos novos vereadores. Se achar necessário os vereadores pedir de vista, analisar melhor, queria colocar isso em discussão. Queria a opinião dos demais vereadores também, nesse sentido da natureza desse projeto. Muito obrigado. Mais alguém quer discutir? A palavra ao vereador Alessandro. Assim como colocou o vereador Marcial, também compartilho da visão dele, né? No quesito aí de dar autorização para que o prefeito dê o reajuste por decreto. E vou além. Eu acho que a Câmara jamais, vereador, deve abrir mão da prerrogativa de decidir. Jamais. Em qualquer questão. Se a Câmara tem hoje a prerrogativa de um colegiado de 9 vereadores de decidir o que é melhor ou pior, por que abrir mão dessa prerrogativa e dar para que o prefeito sozinho tome essa decisão? Então, fica aí um alerta, né? Eu acho que, na minha opinião, acho que a Câmara não deve abrir mão dessa prerrogativa. A Câmara tem sim que continuar discutindo aqui nessa Casa de Leis se isso é ou não conveniente. Porque a gente tem aqui dados do último ano, né, que está em execução esse ano. Essa casa rejeitou o projeto que alterava o IPTU. Correto? Mas o prefeito reajustou a taxa de limpeza pública, limpeza essa que não é executada, apenas a coleta de lixo, de reciclado, enfim, do arrastão, né? Mas a limpeza pública não é executada. Eu continuo batendo essa tecla, não se executa. Haja visto que na sexta-feira houve um vendaval aí e a cidade ficou ainda mais suja. Senhores, qualquer prefeito ou melhor fiscal teria no outro dia convocado um mutirão com alguns funcionários para providenciar a limpeza, se não da cidade toda, mas pelo menos naquele momento, que seria de urgência, no centro da cidade. A nossa cidade se encontrou no final de semana um verdadeiro lixo no centro da cidade. Isso aí, visto por qualquer pessoa, né? Mas isso já não me surpreende tanto, uma vez que a limpeza pública ela não é executada diariamente. Não é executada. Com algumas exceções, algumas localidades, existe ainda algumas pessoas varrendo, funcionário público varrendo. Aonde é executado esse serviço? Com boa qualidade. Mas na grande parte da cidade não é executado. E a nossa população continua pagando a taxa de limpeza pública, que a lei diz que limpeza pública é sim varreção das ruas. É um dos argumentos que existe na lei, das colocações que a lei faz. E essa limpeza não é executada. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, o prefeito que teve o pedido do reajuste do IPTU negado, ele aumentou sem autorização da Câmara, em 100% ele reajustou a tarifa de limpeza, né, a tarifa de limpeza pública. Senhores, eu tenho dados de uma cobrança de IPTU, de um carnê de IPTU, aonde essa taxa de coleta de lixo, essa taxa de limpeza pública, como queiram chamar, era de R$65. Tenho o comparativo.
No ano seguinte, R$130, ou seja, 100% de aumento. Agora, como que o prefeito, sem aprovação da Câmara de Vereadores, reajusta uma tarifa em 100%? Isso, no meu ver, é até inconstitucional. Por quê? Dar um reajuste da inflação, isso é automático, ele é até obrigado a fazer. Agora, daí a dar um reajuste de 100% é um pouco abusivo, né? Creio eu que é um pouco abusivo. Mas foi feito. Isso e que está em execução esse ano, né? Então, como que nós podemos agora dizer que ele pode fazer isso por decreto? Sem poder, ele já deu 100%. Se disser que ele pode, aí então a coisa fica ainda mais complicada. Então, essa é a colocação que eu faço. Defendo que a Câmara não abra mão da sua prerrogativa. Acho que a Câmara não pode se submeter ao Poder Executivo, né? A Câmara está aqui para fiscalizar, a Câmara está aqui para legislar, a Câmara está aqui para defender o interesse da população e, logicamente, também as contas públicas, né? Ninguém aqui é contra isso. Mas, realmente, foi abusivo o último reajuste por parte do prefeito. Então, eu peço a vocês que analisem melhor se esse projeto realmente for votar. Não sei se pedido de vista do vereador Marcial será ou não aprovado, né? Ou rejeitado. Mas se esse projeto for à votação, eu peço aos senhores que não abram mão da prerrogativa, que a Câmara continue decidindo. Isso é muito importante, porque aqui são 9 pessoas e nós não podemos deixar que uma só decida. O vereador Marcial está pedindo uma parte. Concedido, vereador. Vereador Alessandro, obrigado por nos conceder a parte. Eu queria só deixar claro também nesse sentido, porque é que eu estava falando, é uma coisa de natureza aqui de muito abrangente, né? Se os demais vereadores, se alguém que achar que é conveniente a gente fazer um pedido de vista, analisar, pediu com essa natureza do projeto, o parecer do procurador jurídico, também o seu análise, né, técnico, eu acho que seria de suma importância também. E aproveitar também em relação em limpeza pública, como nós estamos falando, fazendo um gancho dentro desse projeto, eu queria pedir, né, em forma de requerimento, que o prefeito, quando acontecesse esses eventos que nem teve, que fizesse uma arrastão, não só no centro da cidade, como nos locais de muita urgência, mas principalmente nas escolas. Porque às vezes nas escolas, no jardim, na frente das escolas, fica numa situação de calamidade. A gente já vi vários diretores pedindo por isso. Então eu queria fazer esse apelo também. Muito obrigado. Voltando ao que eu estava dizendo, presidente, assim como o vereador colocou, eu também sou a favor que fosse feito para a cidade inteira o arrastão, né, e que pudesse essa limpeza. Mas sabendo que isso seria difícil a execução desse serviço num final de semana, que pelo menos o centro da cidade, onde nós recebemos o maior número de pessoas, inclusive visitantes, que a cidade naquele momento estivesse limpa. Eu gostaria que ela estivesse limpa todos os dias, porque eu não aguento mais ouvir reclamação por parte da população e que está coberta de razão de cobrar que a cidade esteja mais limpa. Aí alguém vai falar assim, mas a pessoa pode limpar a frente da sua casa. Tudo bem. Tem pessoas que limpam. Tem pessoas que limpam. Mas a frente da sua casa não fica limpa, porque o vento volta a trazer a sujeira que está ao lado. Então essa pessoa ela é penalizada 2 vezes. Ela paga, executa o serviço e continua com a frente da sua casa suja. E outra, que se uma pessoa ou outra limpar e o restante não, continuará sujo. E se fosse para a população limpar, então que não pagasse limpeza pública. Se paga a taxa de limpeza, é justo que se execute o serviço. Então a população está coberta de razão, tem que cobrar de nós vereadores, tem que cobrar do prefeito, que o serviço seja executado e com qualidade. Porque quem paga exige qualidade, né? Quem trabalha no comércio aqui, pessoas aqui comerciantes, sabem disso. O cliente vai no seu estabelecimento, ele pede a execução de um serviço ou na compra de um produto, ele exige a qualidade, a satisfação. Por que que o poder público não pode ser cobrado, não pode executar com perfeição o serviço que compete a ele? Então isso é impossível, é inadmissível que continue dessa forma, né? E esse debate tem que ser aprofundado e temos que cobrar com mais firmeza
que esse serviço venha a ser executado, então que retirasse essa taxa. Como eu sei que a taxa não pode ser retirada, por questões de leis aí, de força maior, né? Então, que o serviço seja executado. Essa é a minha colocação referente a esse assunto. E só para concluir, o vereador pediu vista do projeto. Eu, se for colocado à vista, sou favorável. Porém, eu coloco que o projeto não seja pedido vista, mas que nós rejeitássemos esse projeto. Essa é a minha colocação. Agora, sou eu que decido a minha posição. Se for pedido vista, já estou aqui antecipando, sou favorável. Se for pedir vista, eu tenho que colocar em votação. Em votação, óbvio, pedido de vista. Quem vai pedir vista? Então sobe lá e pede pedido de vista. Vereador, sobe na tribuna e pede o pedido de vista. Olha, como eu coloquei, eu particularmente não sou a favor da vista. Eu sou a favor inicialmente de que nós rejeitemos esse projeto. Se você não pedir vista, eu vou colocar o projeto em votação. Se pedir vista, eu vou pôr a vista em votação. Decide uma coisa ou outra. Se pedir vista, eu coloco a vista em votação. Se não pedir vista, eu coloco o projeto direto para votação. Aí, se pedir vista, eu vou pôr o pedido de vista em votação. Eu sugiro, vereador, que nós votemos o projeto. Você também não pode decidir, vereador. O vereador também pediu vista. Eu sugiro, estou Se sugerindo. ele pedir vista, eu sou obrigado a colocar o pedido de vista em discussão. Uma votação só. Pedir vista, eu tenho que colocar o pedido de vista em votação. Oi? Vai pedir vista, Marcelo? Está pedindo vista, vereador? Por mim pode colocar em votação, presidente. Eu só defendi a votação, mas eu sou voto vencido. Eu sei disso, vereador, mas se ele pedir vista, eu não tenho que ver a sua oposição se põe o projeto em votação, não. Se ele pedir vista, eu tenho que colocar o pedido de vista Coloca o pedido de vista em votação, senhor presidente. Eu coloco, então, o pedido de vista em votação. Se os vereadores estiverem de acordo com o pedido de vista, continua sentado. Quem está de acordo com o pedido de vista do vereador. Quem tiver contrário ao pedido de vista, se levante. Está errado. Então, você está votando contra o pedido de vista. Então o projeto vai para votação. Processo 036/2014, eu coloco ele em votação. Votação única, simbólica de maioria absoluta. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão, os contrários que se levante. Aprovado o projeto por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Processo 034/2014. Em primeira discussão, o projeto de lei 037/2014, que reajusta o valor venal do imóvel urbano para o exercício 2015. Eu coloco o mesmo em discussão. Ninguém quer discuti-lo, eu coloco o mesmo em votação. Votação, primeira votação, esse projeto tem 2 votações, votação simbólica e maioria absoluta. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão, os contrários que se levante. Aprovado o projeto por 6 votos a 3. Passamos à explicação pessoal. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença no livro competente. Não há nenhum vereador inscrito.
Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a Deus pela direção dos trabalhos e a presença dos senhores vereadores e dá por encerrada a presente sessão.